seja com todos nós. Esse momento é um momento especial, porque nós estamos aqui na casa do Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos para lermos a palavra de Deus no livro dos Salmos, capítulo 103. Salmos, número 103, do versículo 1 até o 5. Diz assim a palavra do Senhor: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Glória a Deus. Amados, vamos meditar neste texto que nós acabamos de ler, baseados no tema, uma pergunta que eu vou fazer neste momento. Vou colocar duas alternativas para nós refletirmos nesta manhã: morrer ou renovar-se? Você decide. Esse é o tema da nossa meditação nesta manhã: morrer ou renovar-se? Você decide. Quando nós olhamos para o Salmo de número 103, nós podemos identificar aqui a característica de um verdadeiro adorador. Davi, ele era um grande adorador. Apesar das suas fraquezas, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem como qualquer um de nós. Ele tinha as suas virtudes e tinha também as suas falhas, mas ele tinha uma grande virtude. Ele era um verdadeiro adorador e era um homem humilde, apesar de ser o rei de Israel. Nos diz a palavra do Senhor em Atos, no capítulo 13, versículo 22, o seguinte: e quando este foi retirado, e aqui o escritor Lucas está se referindo a Saul, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Glória a Deus. Nós vemos que, se nós formos para o Antigo Testamento, lá em 1 Samuel, no capítulo 13, versículo 13 a 14,
era o segundo ano do reinado de Saul. E Saul desagradou ao Senhor. Saul procedeu de forma que não agradou a Deus. E Samuel disse o seguinte: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento do Senhor, o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhes tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Quando a gente olha um pouco para a vida de Saul, a gente vê que, a vida de Davi, a gente vê que Davi pecou. E por que não dizer, Davi pecou feio? Davi cometeu um homicídio, Davi cometeu um adultério, Davi cometeu traição, mas ele foi repreendido pelo Senhor através do profeta Natã. Deus usou o profeta Natã para repreender a Davi. E Natã chega diante de Davi e começa a falar com Davi, e diz a Davi: olha, Davi, havia dois homens, um era pobre e só tinha uma ovelha. Isso a gente pode conferir. Eu não vou ler porque o texto é longo, mas a gente pode conferir, se vocês quiserem conferir, em 2 Samuel, no capítulo 12, do versículo 1 até o 15. Ele só tinha uma ovelha que ele criava na sua casa, que ela dormia no seu regaço. E havia um outro homem rico que tinha muitas ovelhas e vacas. E este homem rico, recebeu uma visita na sua casa, e ao invés de tomar uma das suas novilhas ou das suas ovelhas para oferecer uma refeição para o seu visitante, ele foi e tomou a ovelha do pobre, que só tinha uma. E a Bíblia diz que a ira de Davi se acendeu, e Davi disse que esta pessoa deveria retribuir 4 vezes mais, ou seja, ele tinha que cumprir a lei. E ele ficou irado com esta pessoa que agiu dessa forma. E quando ele demonstrou esta sua indignação, Natã se volta para ele e diz: esta pessoa é o Senhor, rei Davi. Deus lhe deu tudo que você precisava, e se mais você quisesse, Deus lhe daria. Então, por que você tomou a mulher de Urias?
você mandou matar Urias e tomou a mulher dele. E naquele momento, Davi reconhece o seu pecado e diz: pequei contra o Senhor. E o Salmo 51 descreve a confissão de Davi, quando Davi reconhece o seu pecado e ele busca a misericórdia do Senhor. Quando a gente vai para o Salmo 51, nós poderíamos dizer que é o Salmo da confissão. Davi diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente a minha iniquidade, purifica o meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado. Veja, irmãos, a profundidade desta confissão. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. E se a gente continuasse, a gente vê que Davi continua confessando os seus pecados e buscando do Senhor a misericórdia de Deus. Então, a humildade de Davi e o fato de Davi ser um grande adorador, e que o Senhor busca pessoas, como Jesus disse à mulher samaritana, que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, é que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque o Senhor não vê como o homem vê, porque nós vemos a aparência, o exterior, mas Deus vê o coração do homem. Quando Davi foi ungido rei, o Senhor manda Samuel ir até a casa de Davi, e lá ele fala com Jessé, o pai de Davi, e manda ele reunir os seus filhos, porque o Senhor tinha mandado ele ali naquela casa para ungir um rei. E Jessé reuniu todos os seus filhos, exceto Davi. E Jessé começou a apresentar os seus filhos a Samuel, começando do mais velho para o mais novo. E o mais velho era Eliabe, um homem bonito, de
de uma boa estatura, e por que não dizer, um homem que chamava a atenção principalmente para substituir Saul, que era conhecido como um dos homens mais bonitos da sua época e mais alto. Então Samuel logo toma o azeite para ungir a Eliabe, e Deus diz para Samuel: para, Samuel, não é este o rei. Você vê a aparência, mas eu vejo o coração. E aí Eliabe foi, vamos dizer assim, tirado fora. Vai o segundo, e aí o terceiro, e todos os filhos de Jessé, até que acabou os filhos de Jessé. E Samuel pergunta a Jessé: acabou seus filhos? E ele diz: não, falta um, o mais novo. Mas Jessé imaginava que, se dentre os filhos que ele apresentou a Samuel não saísse o rei, Davi é que não poderia ser. E Samuel diz para Jessé: manda chamá-lo, porque eu não vou me sentar à sua mesa enquanto ele não chegar. E Davi era pastor de ovelhas. E Jessé manda chamar a Davi, e Davi chega. E Davi era totalmente diferente dos seus irmãos. Ele tinha uma aparência de um homem frágil, débil. E quando Davi se apresenta a Samuel, o Senhor diz: unge a este, porque ele é o rei de Israel. Este é o homem que eu levantei para substituir a Saul. Meus amados irmãos, eu quero dizer neste momento que quando o crente é sensível à voz do Senhor, mesmo que ele tenha pecado, e mesmo que ele esteja cansado, a sua vida se renova como a águia, como a gente viu aqui no Salmo de número 103, Davi dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Veja como Davi, ele começa a agradecer e a reconhecer a grandeza de Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele o que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia, de sorte que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. E aí eu gostaria, eu não sei se os irmãos já ouviram falar, imagino que em si, da lenda da águia. E há muitos escritores que não sabem a razão de por que se acreditava nesta lenda, se acreditou durante muito tempo nesta lenda, e isso não passa de uma lenda.
embora haja muitas espécies de águias, mas isso não passa de uma lenda. E eu estava lendo ontem, quando eu estava meditando, para trazer a mensagem para os irmãos, e um escritor dizia que a lenda da águia, é possível que ela tenha se baseado justamente no Salmo 103, versículo 5. E o que é que diz a lenda da águia? Que a águia é uma ave que possui a maior longevidade. Ela vive cerca de 70 anos. Isso é o que diz a lenda. Porém, quando ela chega mais ou menos na metade da vida, cerca de 40 anos, ela precisa tomar uma decisão difícil. Porque nesta idade, com 40 anos, as unhas da águia estão muito crescidas e flexíveis, e ela já não tem dificuldade para agarrar as presas, e tem também dificuldade para andar. O bico da águia fica pontiagudo, de sorte que a águia tem dificuldade também para se alimentar, e que as penas da águia ficam muito pesadas, porque elas ficam oleosas. E a águia, que é uma ave muito grande, ela é uma ave que, quando ela está com as asas abertas, a sua envergadura chega a ultrapassar 3 metros, e ela tem dificuldade de voar. E a gente sabe que a águia é a única ave capaz de voar acima das nuvens. Ou seja, ela chega a mais de 1000 metros de altitude. E aí, irmãos, nesta situação, quando ela chega nesta idade, ela está nesta situação, ela precisa tomar uma decisão difícil. Ou ela se deixa morrer, ou ela toma a decisão de renovar-se. E aí a águia, ela sobe para um penhasco bem alto. E nós poderíamos dizer que este penhasco pode tipificar muito bem Jesus, como a rocha em que nós devemos firmar a nossa fé. E ela sobe para aquele penhasco e enfrenta um dolorido processo de renovação que dura 150 dias. Este processo significa de que a águia se recolhe neste penhasco, ou num penhasco, próximo a um paredão, para que ela possa retomar um voo, um novo voo. E ao encontrar o lugar ideal para se recolher, a águia, ela começa a bater o bico na pedra, e ela bate o bico de sorte até que ela consegue arrancar o bico, e ela fica sem o bico.
E aí ela espera o bico crescer, um bico novo. Isso é o que diz a lenda. Então nasce um novo bico. E com este novo bico, ela consegue arrancar as suas unhas. E aí ela espera nascer novas unhas. E com as unhas renovadas, ela arranca todas as suas penas. Este é um processo muito doloroso, mas depois de renovada, ela abre as suas asas, porque também a esta idade ela está com a sua visão um tanto turva, e a águia é uma ave que ela tem uma visão, e até a gente diz, né, quando a pessoa tem uma boa visão, tem visão de águia, porque a águia, mesmo ela voando muito alto, a altura de mais de 1000 metros de altitude, ela é capaz de enxergar um preá correndo na terra. E aí ela abre as suas asas e ela alça o chamado voo, o voo da renovação. E ela voa subindo, ela encara o sol, e quando ela olha para o sol, a sua visão também é renovada, e ela passa a ter uma nova visão, e depois disso ela vive mais 30 anos, trazendo esta lenda para a nossa vida espiritual. Eu gostaria de dizer o seguinte: muitos cristãos perderam o primeiro amor, e assim como a águia, o seu bico está alongado e ele já não consegue se alimentar da palavra de Deus. Ele vem para a casa do Senhor somente para murmurar, e ao invés de ser alimentado pela palavra do Senhor, ele só murmura. Ele fala mal do pastor, ele fala mal do louvor, ele fala mal do som, ele fala mal da administração da igreja, ele fala mal da gestão financeira da igreja. E a sua vida é uma vida de murmuração. Ele não consegue receber a palavra do Senhor. Ele não consegue ouvir a voz de Deus na congregação. Ele não consegue ser edificado, alimentado pela palavra do Senhor. E por isto ele começa a enfraquecer espiritualmente. Porque quando alguém não se alimenta, ele começa um processo de enfraquecimento. E aí, irmãos, e enquanto ele está nesta situação, a sua vida espiritual é um verdadeiro fracasso. Ele está envelhecendo espiritualmente, como os crentes da igreja de Éfeso. João fala em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 17 e 18. Ele anda num estado de nudez espiritual.
e por isto ele necessita renovar as suas vestes espirituais, comprar roupas brancas para se vestirem, a fim de que a sua nudez, e aqui eu falo de nudez espiritual, não apareça. A sua visão espiritual também está prejudicada, e ele já não consegue mais enxergar o mover de Deus no meio da sua igreja, e por isto ele necessita olhar para o sol da justiça, que é Jesus. E aí, neste estado, o crente precisa tomar uma decisão difícil, e este é o tema da nossa reflexão: morrer. E aqui eu estou falando de morrer espiritualmente ou renovar-se. São duas decisões que estão postas diante de nós. O que eu vou escolher? Eu vou escolher me deixar morrer espiritualmente, ou vou procurar renovar-me espiritualmente? E se eu me deixar renovar espiritualmente, eu devo passar por um processo, e que muitas vezes exige oração, que é necessário que o crente vá para os pés de Jesus como a águia. Ela vai para o penhasco, que o crente vá para os pés de Jesus, e ali ele passe por um processo doloroso de renovação, que ele consiga arrancar o seu bico velho, que impede que ele se alimente da palavra de Deus, e que depois de ter um bico renovado, ele arranque as unhas que ele impede de caminhar na presença do Senhor, e depois de renovadas as suas unhas, que ele permite caminhar na presença do Senhor. E isso é necessário, isso somente pode acontecer quando nós chegamos aos pés de Jesus e entramos em oração, em jejum, em meditação da palavra de Deus, e nós decidimos nos humilhar nos pés do Senhor e reconhecer o nosso pecado, reconhecer a nossa fraqueza espiritual, reconhecer que estamos distante de Deus, que nos tornamos crentes nominais, religiosos apenas. E nós temos que decidir de ser religiosos e passarmos a ser servos do Senhor, verdadeiros cristãos. E aí, uma vez renovadas as unhas, nós arrancamos esta veste, que eram as penas que estão pesadas, que não permite mais que você voe, e que você plane, que você sinta a presença de Deus, porque a águia, ela é capaz de planar, de aproveitar as correntes de ar e sair planando, e muitos cristãos já não conseguem mais sentir o mover do Espírito Santo na sua vida. A sua vida espiritual é um peso, a sua vida espiritual é dolorida, ele vive somente murmurando,
ele vive de sofrimento, ele vive reclamando, ele vive enfermo espiritualmente, mas ele precisa renovar-se para voar e olhar para Jesus, o sol da justiça, para que ele tenha também a sua visão espiritual renovada, e assim ele consiga enxergar o mover de Deus no meio do seu povo, o agir de Deus no meio da sua igreja, que ele consiga enxergar a presença do Senhor no meio da sua igreja, e que ele venha para a igreja para se encontrar com Jesus, para ver Jesus. Porque quando nós temos a visão espiritual renovada, quando nós chegamos aqui, nós enxergamos pelos olhos da fé a Jesus. Quando nós olhamos para o nosso irmão, eu posso ver Jesus. Quando eu olho para o pastor Volney, eu consigo enxergar Jesus na vida do pastor Volney. Quando eu olho para o pastor Williams, eu consigo enxergar Jesus na vida do pastor Williams. Quando eu consigo olhar para a irmã Celeste, eu consigo enxergar Jesus na vida dela. E assim, quando olhamos uns para os outros, nós conseguimos enxergar Jesus na vida um do outro, e nós sentimos Jesus aqui no nosso meio. E assim, irmãos, nós podemos viver uma vida cristã, uma vida espiritual plena, renovada, e podemos desfrutar de toda a alegria, de toda a paz, de todas as bênçãos que o Senhor tem para dispensar para nós. Nós já não vivemos mais uma vida de sofrimento, de murmuração, de dor, de enfermidade espiritual, de falta de desejo de estar na igreja, de estar nos pés de Jesus. Pelo contrário, nós podemos dizer, como disse o salmista Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E muitos cristãos já não têm mais prazer em vir para a igreja, em estar no templo, em estar em comunhão uns com os outros, e arranjam qualquer desculpa para não vir para a igreja. Isso é um estado, vamos dizer assim, de peso, de enfermidade, de fraqueza espiritual. E este é o momento, vamos dizer assim, oportuno. Justifica-se a pandemia para não ir para a igreja, para não estar nos cultos, para não estar na presença do Senhor, para não ler a Bíblia, para não orar, para não participar das atividades da igreja. E isso é um motivo, e por que não dizer, um grande motivo para não estar na presença do Senhor. Mas eu gostaria de, neste momento, encerrando esta nossa reflexão, te aconselhar, se você se sente nesta situação, se você consegue se encaixar neste cenário que eu desenhei, é hora de você tomar uma decisão. E qual a decisão que você vai tomar neste momento? Você tem duas alternativas: morrer ou renovar-se espiritualmente. Qual a sua decisão? E se você deseja se renovar,
Eu quero dizer que Jesus está aqui presente no nosso meio, para ouvir a tua voz e a tua oração. Confesse a Jesus os teus pecados e as tuas fraquezas. Tenha a humildade de Davi e se chegue aos pés de Jesus e diga, faça como Davi fez lá no Salmo 51. Diga a Jesus: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Renova em mim o espírito voluntário. Reconheça os seus pecados e tenha a humildade de se ajoelhar aqui no altar do Senhor, nos pés de Jesus, para buscar a renovação espiritual. E eu posso te garantir que, se esta for a sua decisão, a sua vida passará a ser totalmente diferente. Você terá uma nova vida e você vai sair daqui uma nova pessoa. Você vai sair daqui um novo cristão. Você vai sair daqui um novo servo de Deus. Você poderá dizer: Senhor, eu te louvo, e dizer como o salmista Davi diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios, porque é Ele que perdoa as nossas iniquidades e que sara todas as nossas transgressões e que redime a nossa vida da perdição e nos coroa de benignidade, e a nossa vida se renova como a águia. E aí eu encerro lendo Isaías 40, versículo 30 e 31, que diz assim: os jovens se cansam e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar nesta manhã, e que, se você está neste cenário que eu desenhei, tenha humildade de se arrepender e de se ajoelhar aqui nesta manhã, neste dia, para estar na presença do Senhor.